Bom, então olha só, na nossa aula de hoje, eu não tive como dar aula para vocês na quinta-feira, a gente tá terminando de acertar, tá bom? O horário de vocês. E então eu marquei a minha aula para hoje, para que vocês não ficassem sem a minha aula essa semana. Beleza? Aí eu só troquei mais o Célio e depois eu troquei com o Pabas. Então, na minha última aula, né, eu estava fazendo com vocês problemas de conjunto. E aí eu fiz com vocês problemas de conjunto de duas bolas, que é quando nós tínhamos dois conjuntos. Agora, na aula de hoje, eu quero fazer com vocês quando nós temos três conjuntos. Três conjuntos. Se nós temos três conjuntos, com certeza nós vamos ter que fazer três bolas. Né? Então, vamos fazer essas bolinhas aqui. Vou fazer de amarelinho mesmo. Três. Então, é diagrama de Venn, né, que chama isso aqui. A gente usa essas bolinhas para deixar o exercício um pouco mais fácil, um pouco mais simples, né? Um pouco mais lógico. Aí eu mostrei para vocês lá na aula passada, né, toda aquela lógica de como que isso funcionava. Então aqui, ó, eu já fiz os meus três conjuntos, então agora vamos ler os dados do exercício. Ele fala o seguinte, que em uma pesquisa com 200 alunos, ele teve que 85 gostam de rock, 70 gostam de forró, 65 gostam de brega. Então eu tenho três conjuntos. Forró, rock e brega. Então, rock, forró e brega. Quando ele falou aqui, pessoal, ó, 85 estudantes gostam de rock, você não pode vir aqui e colocar 85. Por que você não pode colocar 85 aqui? Porque a bolinha do rock é tudo isso, ó. A bolinha do rock é tudo isso aqui. Então, quando ele falou que 85 gostam de rock, todo esse pedaço tem que dar 85. E observe que eu tenho um pedaço que pertence ao rock e ao brega. Eu tenho um pedaço que pertence ao rock e ao forró. Eu tenho um pedaço que pertence aos três conjuntos ao mesmo tempo. Então, por isso que o correto é você começar pela intersecção máxima, ou seja, pelo meio. Agora, se ele tivesse dito assim, ó, 85 estudantes gostam apenas de rock, aí tu pode colocar os 85 aqui, porque apenas rock seria realmente esse pedacinho aqui, ó. É o pedacinho que pertence somente ou apenas ao rock. Então, estaria tudo certo. Beleza? Bom, então, eu disse para você já que nós temos que começar pela intersecção máxima, pela intersecção dos três. Então, se você observar, aqui está falando que 10 estudantes gostam dos três estilos. Se 10 estudantes gostam dos três estilos, eu vou lá na intersecção máxima, coloco 10, porque 10 gostam dos três. Aí agora eu parto para as outras intersecções, de 2 em 2. Ele disse que 30 gostam de forró e brega. Se você vier aqui e colocar 30, você vai errar o exercício. Você vai errar. Por que você vai errar? Porque forró e brega não é só esse pedaço. O pedaço que pertence ao mesmo tempo no conjunto do forró e no conjunto do brega seria isso aqui, ó. Então, tudo isso tem que dar 30. Eu já coloquei 10. 30 tira 10, sobra 20. Então, 20 pessoas gostam apenas de forró e brega. Se ele tivesse dito 30 gostam apenas de forró e brega, então eu posso vir aqui e colocar os 30 sem subtrair nada, por causa dessa palavrinha apenas, ou por causa da palavra somente, tá bom? Então, é importante você ficar ligado nisso. 20 gostam de rock e brega. Então, eu vou lá no pedacinho que representa rock e brega. Tudo isso tem que dar 20.
eu já coloquei 10. 20 tira 10. Sobram 10. E 40 gostam de rock e forró. 40 gostam de rock e forró. Então, rock e forró seria tudo isso aqui, ó. Tudo isso tem que dar 40. Eu já coloquei 10. Falta 30. Agora sim, eu parto para os demais. Se 65 dá brega, então, estou falando que 65 seria tudo isso aqui, ó. Tudo isso é o brega, ó. Então, tudo isso é 65. Eu já coloquei 10, mais 10, 20. 20 mais 20, 40. 40 para 65, falta 25. Depois, 70 gostam de forró. Forró é tudo isso. Tudo isso tem que dar 70. 30 mais 10, 40, mais 20, 60. 60 para 70, faltam 10. E 85, rock. Então, tudo isso aqui, ó, tem que dar 85. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. Para 85, faltam 35. Mas só que ele disse que o total são 12 estudantes. Então, eu somo tudo para ver se já deu 12. Olha, eu sei que só o rock dá 85. 85 mais 20, 105. 105 mais 25, 130. 130 mais 10, 140. Mas tinha que dar 200. 200 eu tiro 140, sobra 60. Então, esses 60 estão de fora. Então, é muito importante você ficar ligado com esse diagrama de Venn para problemas de conjunto, porque através desse diagrama, você consegue responder qualquer pergunta que for feita. Qualquer pergunta que for feita, você consegue responder com esse diagrama. Quer ver? Ó? Se ele tivesse perguntado assim, ó, quantas pessoas gostam apenas de rock? 35. Quantas pessoas gostam de apenas forró? 10. Quantas pessoas gostam de apenas brega? 25. Ou quantas pessoas gostam de exatamente um estilo musical? 35, mais 10, 45, mais 25, 70. Então, 70 pessoas gostam de apenas um estilo musical. Aí eu poderia ter perguntado assim, ó. Quantas pessoas gostam apenas de rock e forró? Apenas rock e forró. Seria 30. Rock e forró apenas. 30. Ou quantos gostam de apenas 2 estilos musicais? Apenas 2 estilos musicais? 30. 10, que deu 40. Mais 20, que deu 60. Ou se ele tivesse perguntado, tá vendo? Qualquer pergunta a gente pode tirar daqui a resposta. Pelo diagrama de Venn, só fazendo a análise do diagrama das bolinhas. Outra pergunta que é comum em alguns exercícios. Quantos estudantes gostam de pelo menos 2 estilos musicais? Pelo menos 2 estilos musicais. Esse cara gosta de exatamente 2, então ele é pelo menos 2. Esse cara gosta de exatamente 2, então ele é pelo menos 2. Esse cara gosta de exatamente 2, então ele é pelo menos 2. Esse cara gosta dos 3. Ele gostar dos 3 é gostar de pelo menos 2. Mas se eu gosto de rock, forró e brega, eu gosto de pelo menos rock e forró. Esse pelo menos muda tudo, entendeu? Então seria 30, 50, 60, 70.
Então, eu posso retirar qualquer pergunta daqui. Mas não é isso que o exercício quer. O que o exercício perguntou? O exercício perguntou para a gente quantos estudantes não gostam de nenhum dos três estilos. Então, basta a gente olhar para o gráfico aqui, né? Quantos que não gostam de nenhum dos três? É esse 60 aqui, que está de fora. Está de fora do rock, do forró e do brega. Então, a nossa resposta aqui correta seria a letra D. Pessoal, alguma pergunta? Deixa eu abrir o bate-papo aqui para ficar de olho aqui. Tá claro para vocês essa ideia do diagrama de duas bolas que eu expliquei na aula de semana passada e na de hoje do diagrama de três bolas? O segredo é olhar para isso, né? Olhar para o que o exercício fala que é comum aos três conjuntos, Yamar. Esse é o caminho. Você começa por ali. Agora, se ele falar a palavra apenas, você pode substituir normal. Me respondem uma coisa. Vocês identificaram essa lista? Vocês têm essa lista de diagrama de Venn? Vocês têm essa lista aí? Eu não lembro qual que é o número, mas a lista é essa aqui, ó. Ó. De diagrama de Venn. Eu acho que foi entregue mais ou menos no começo de junho ou final de maio. Bora lá, bora fazer mais um aqui. Se cair teoria de conjuntos para vocês no Enem, tem que ser algo relacionado a isso aqui. Se cair. Muito difícil cair. Mas se é por aqui. Ninguém falou nada. Tô achando que vocês não têm essa lista não, né? Vou mandar ela de novo, então. Ou vocês estão procurando? Sexta-feira, né? Na última aula, assim, todo mundo caladinho. Fala, professor, achei a lista aqui. Temos sim. Achou, mano? Tem? Show, então, velho. Bom demais. Aí, assim, ó. Se alguém de vocês não tiver e quiser, pode me chamar no WhatsApp que eu mando ela para você, tá? Você me chama lá no WhatsApp que eu mando ela para você, sem nenhum problema. Já estou fazendo as três bolinhas logo porque é o conjunto das três bolinhas, né? A gente está estudando isso aqui agora. Eu nem vou ler o texto, tá? Depois eu leio. Eu vou olhar para as informações aqui, ó. Ele fala de cotas, ó, cotas, bolsas e Enem. Cotas, bolsas e Enem. Então, como eu te disse, a ideia é você começar a preencher pela intersecção máxima, é a intersecção dos três conjuntos, que seria esse 44. 44 gostam de cotas, bolsas e Enem. Então, eu venho aqui na intersecção máxima e coloco 44, porque 44 gostam dos três. Depois, cotas e Enem é a outra intersecção de 2 em 2. Então, cotas e Enem tem que dar 116. Faz a conta aí para mim. Quanto que eu coloco aqui? Se cotas e Enem tem que dar 116, qual é o valor que eu tenho que colocar aqui? Isso, garoto. Boa. 72. Que é 116 menos 44. Aí depois ele fala
85 tem que ser bolsas e Enem. Então, bolsas e Enem é 85. Que tanto que eu coloco aqui? 85 menos 44. 41. Depois, cotas e bolsas. Cotas e bolsas. 53. Então, já coloquei 44. 53. Eu tiro 44. 9. Depois eu parto para os valores solitários. Do conjunto todo, no caso. Se Enem tem que dar 418, então eu vou somar tudo que eu já coloquei aqui, ó. 72 mais 44 dá 116. 116 mais 41 dá 157. Só que tinha que dar 418. Então vai lá e faz 418 menos 157. 26. Então dá 261. Então eu venho aqui nesse pedacinho isolado, coloco 261. Depois ele fala que 147 tem que ser bolsas. Então, bolsas, 147. Então, ó, 9 mais 41 dá 50. 50 mais 44, 94. Então, eu faço 147 menos 94. 53. Então, eu venho aqui e coloco 53. Depois, cotas, 226. Então, eu somo 72 mais 44, dá 116. 116 mais 9, 125. Para 226, 101. Provavelmente tem alguém de fora, né? Então, para saber quem é que está de fora, eu preciso saber o total de alunos. Aí que eu iria voltar e ler o texto, que ele fala que é 590 aqui, ó. Então, quando eu somar tudo, tem que dar 590. Então, vamos somar tudo que eu tenho aqui para saber quanto que dá. Bom, eu sei que o Enem, que são esses 4 aqui, ó, já dá 418, tá bom? 418. 101 mais 9 dá 110. 110 mais 53, 163. Se eu somar aqui, ó, 11, 1, 8, 5. 581. 581 para 590, faltam 9. Então, 9 não gostam de nenhum. Agora, eu vou ler as afirmativas, né? Para ver o que eu vou marcar aqui. Aí ele fala, letra A. A quantidade de alunos que não opinaram por nenhuma das 3 é 12. Falso, né? Falso. Se a resposta... Eu vou justificar aqui só para a gente treinar depois, para vocês treinarem depois. Na letra A resposta não seria 12. Se você disse que a resposta é 9, se você pensou que a resposta é 9, esse é o correto. 9. Não seria 12, mas seria 9. Letra B. A quantidade de alunos que aprovam mais de uma política é 167. Desculpa. Como que eu vou saber quem aprova mais de uma política? Quem aprova aqui mais de uma política, esse 9 entraria. Esse 41 aprova mais de uma, ele aprova 2. Esse 72 aprova mais de uma, aprova 2. E esse 44 aprova mais de uma, ele aprova as 3. Então, eu deveria somar esses valores aqui no meio. Então, eu deveria fazer 41 mais 9, que é 50, mais 72, dá 122. 122 mais 44, 166. Então, não é a letra B. Eu estou falando que é 167. Letra C. A quantidade de alunos que aprovam as 3 políticas é 45? Claro que não, né? O exercício aqui já diz no enunciado que é 44.
Letra D. A quantidade de alunos que aprovam apenas uma política pública é 415. Então, quem aprova apenas uma é o 101, mais 53, que dá 154, mais 261. Que dá 415. Então, a resposta correta é a letra D. Mas eu vou finalizar aqui a letra E, porque eu estou te mostrando todas as interpretações que pode acontecer. Então, por isso que eu estou resolvendo desse jeito. Letra E. Há mais alunos que aprovam cotas do que alunos que aprovam só Enem. Então, quem aprovam cotas? Cotas é 226. Cotas, 226. Que ele não disse só cotas. E depois ele fala só o Enem. Só o Enem é 261. Então, realmente está errado, né? Ele diz que isso é maior, que cotas é maior, e não é. Cotas é menor. Cotas é menor que só Enem. Às vezes a gente vê exercício com essa característica e nem dá tanta moral, né? Acha que é sempre fácil, que é de boa esses exercícios assim, não é? Mas aí quando você pega e olha para uma questão tipo A2, você vê que o buraco é um pouco mais embaixo. Né? Que não é tão simples assim. É porque são exercícios fáceis de se perder. Exatamente. Exatamente. Uhum. Se não tiver a interpretação correta. E outra, o aluno que já não prestar atenção, ele não vai fazer o diagrama das bolinhas. Ele vai querer ir na raça. Aí erra mesmo. Erra sem dó. Agora essa questão aí, ó. Dá uma lida nela aí enquanto eu faço o desenho aqui para vocês. Preencher aqui não é o mais difícil. O mais difícil é a interpretação do que ele quer. Preencher aqui é muito fácil, quer ver? Ó, 5% é os 3 fatores. Eu venho aqui e coloco 5%. Ele diz que os 3 é 5%, eu venho aqui e coloco 5%. Aí ele falou assim também, ó. Deixa eu só selecionar aqui para vocês depois. 10 apenas B e C, tá vendo? Se o aluno não prestar atenção, ele já vai colocar 5 aqui, ó. Vai errar. Porque ele disse apenas. Todas as vezes que ele falar apenas ou somente, você não subtrai. Você coloca direto. 10. Aí ele vem e fala aqui de novo, ó. Vai, 10% de novo. Apenas A e C. E 10% de novo. Apenas A e B. Então, eu posso colocar 10 aqui direto, sem subtrair nada. Tá. Aí ele disse 15% apenas C. Se ele disse apenas, eu não subtraio. Coloco os 15 direto. 15 apenas B e 15 apenas A. Então, aqui é 15,
e aqui é 15. Aí o aluno que tiver dificuldade de interpretação, ele já vai pensar o seguinte, olha, qual é o total? Ele não me deu total, mas é claro que o total tem que ser 100%, né? O total tem que ser o 100%. Então, eu vou somar tudo para ver quanto que já dá. Então, ó, 15 com 15 dá 30, com 15, 45, com 5, 50, 60, 70, 80. Então, deu 80%. Obviamente, de fora, 20%. Pronto, aqui é fácil. Aí vem a interpretação. O que ele pergunta? Da população investigada, entre aquelas que não apresentam o fator de risco a porcentagem dos que não apresentam nenhum dos três é. Ao aluno que não entendeu, ele vem aqui e marca 20 direto. Tá errado. Por quê? Dentro disso aqui, pessoal, tem uma ideia de probabilidade que está escondida aqui. É uma ideia de probabilidade chamada probabilidade condicional. Essa probabilidade condicional é quando ele fala assim para você, é mais ou menos assim, ó. Quer ver? Olha a lógica. Pensa pela lógica, eu não vou nem falar a fórmula. Aqui eu tenho 10 pessoas, porque eu tenho 2 contas minhas, ok? Eu tenho 10 pessoas. Então, deixa eu anotar aqui. Eu tenho 10 pessoas. Contando comigo. Dessas 10 pessoas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mulheres. 7 mulheres. Obviamente, 8 são homens. Beleza. Agora pensa comigo assim, ó. Eu vou colocar esses 10 nomes em uma urna. Tá? E todos os nomes têm a mesma probabilidade, a mesma chance de sair. Eu vou sortear um nome. Sortear um nome. Se eu perguntasse assim para você, olha, qual a probabilidade de sortear uma mulher como a pessoa ganhadora? Se eu perguntasse para você qual é a probabilidade de sortear uma mulher, obviamente, são 7 em 10. Sortear uma mulher, 7 em 10. Ah, é porque 8 é porque eu escrevi errado, né? 8 não, Mariana. É 3, eu escrevi errado. São 3 homens, né? 7 mais 3, 10. Não sei por que eu coloquei 8, não. Enfim. Então, a probabilidade de sortear uma mulher é 7 em 10, não é? Agora eu vou mudar minha pergunta. Qual é a probabilidade de sortear uma mulher dado que não é a Mariana? Qual a probabilidade de sortear uma mulher sabendo que não é a Mariana? Se eu sei que não é a Mariana, eu não tenho mais 10 pessoas. São 9. Porque eu retiro a Mariana do meu espaço amostral. Dessas 9 pessoas, quantas são mulheres? Teoricamente seria 7. Só que eu tirei a Mariana. Então é 6. Observe que isso que eu acabei de falar para você é probabilidade condicional. Como que você vai caracterizar que um exercício é probabilidade condicional? Quando ele falar essa palavrinha para você, dado que, sabendo que. É como se eu falasse assim, ó, qual é a probabilidade de você ganhar na Mega Sena sabendo que não vai cair números de 1 a 10? Aí, se você sabe que não vai cair os números de 1 a 10, as suas chances aumentam. Por quê? Porque você vai te retirar os números de 1 a 10 do seu espaço amostral. Aqui é a mesma coisa.
Olha o que o exercício falou, ó. Da população investigada, ou seja, do total, entre os que não apresentam o fator de risco A. Ou seja, quem que é o meu total? O meu total não é 100%. O meu total é quem não apresenta o fator de risco A. Quem que não apresenta o fator de risco A? Esses 15, esses 10, esses 15 e esses 20. Eles são os que não apresentam o fator de risco A. É como se eu viesse aqui, ó, e retirasse o fator de risco A. Eu estou tirando o fator de risco A. Por quê? Porque eu estou fazendo uma análise entre os que não apresentam o fator de risco A. Então, não é mais 100%. Na verdade, sobraram 60%. 15 mais 15, 30 mais 10, 40 mais 20, 60%. Aí vem a pergunta. Desses 60%, os que não apresentam nenhum dos três, ou seja, esses 20, representa que porcentagem? Você está vendo que foi uma probabilidade que a gente teve que fazer aqui e que está disfarçado de outro nome? Ou seja, de novo, entre os que não apresentam o fator de risco A. Quem que não apresenta o fator de risco A? 60%. Dentre esses 60%, esses 20% representa que probabilidade? E aí você simplificaria o 20 e o 60, que é a mesma coisa que 1/3. 1/3 é aproximadamente 0,33. Isso é uma dízima periódica, vocês viram comigo. Isso é 0,33333. E 0,33 é 33%. Então, nossa resposta seria a letra E. Viu que o exercício em si não é difícil. O problema é a interpretação. É a interpretação que está por trás desse exercício. Eu fiz questão de fazer esse exercício para mostrar essa linkagem com probabilidade condicional. É claro que você poderia fazer uma regra de 3 também, tá bom? Você poderia ter feito uma regra de 3 da seguinte forma, ó. Esses 60 representam o meu total, ou seja, representa os meus 100%. Os 20 vai representar quantos por cento? Você poderia ter montado a regra de 3 assim também. Isso aqui vai dar aproximadamente 33%. Pessoal, ficou claro para vocês? Alguém de vocês quer fazer uma pergunta sobre essa questão? Ou sobre o que eu falei até agora? Questãozinha boa? Muito boa. Eu tenho 4 minutos, dá tempo de fazer mais um? Deixa eu ver se eu acho que... Professor, pode falar, Yamara. Dá para dividir o 20 por 60 também, né? É a mesma ideia, né? Se você pegar 20 e dividir por 60, vai dar isso aqui, ó. 0,33333. É a mesma coisa. Só que ao invés de dividir o 20 por 60, eu quis simplificar lá para deixar um pouquinho mais fácil. Aqui, ó. Deixa eu pegar. Aqui, achei mais uma questãozinha aqui que só por causa do jeito que ele escreve parece que é outra coisa, mas não é, não. É a mesma coisa.
Então aí ele está perguntando sobre 3 produtos, né? A, B e C. "19 consomem A, 20 consomem B, 19 consomem C. 7 não consomem nem A, nem B, nem C." Eita! Tá vendo que o jeito que ele escreve parece que tá complicado de interpretar, né? Esse 7 não consome nem A, nem B, nem C, ele tá fora. Aí ele vem, 10 pessoas consomem tanto A como B. Então, A como B, 10 pessoas. Seria tudo isso. Eu não sei o meio aqui. Observe, gente, que ele não dá a resposta. Olha só, ele não dá o nosso meio. Ele não dá pessoas que consomem os 3. O que eu vou fazer? Chama de X. Eu não sei quantos consomem os 3. Então, chamei de X. Aí vem, ó, 10 consomem A e C. A e C é 10. Então, aqui eu tenho que colocar 10 menos X. 10 menos o valor que está no meio, eu não sei qual que é. 12 consomem B e C. B e C, 12. Então, aqui eu coloco 12 menos X. 11, A e B. Então, aqui eu coloco 11 menos X. Aí é que vem o negócio, ó. 19 consomem A. Então, eu vou ter que colocar 19 menos a soma desses 3 aqui, ó. Então, ó, 11 menos X mais X, vai embora esse X aqui. Mais 10, fica 21. Então, ficou 21 menos X. Então, olha que doido. 19 menos 21 menos X. Então, quando você fizer aqui, ó, vai ficar 19 menos 2 mais X. Ou menos 2 não, é porque já falei a resposta, né? Menos 21 mais X. Então, ficaria X menos 2.